Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas para o nosso segundo encontro do Projeto Fenda. Vamos chamar daqui a pouquinho a Betânia para entrar aqui. Vamos ver, boa noite. Oi, Oi, Betânia. tudo bem? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo, tô te vendo. Perfeitinho. E aí, como é que vai? Tudo bem? Feriado aqui em Andradas, Betânia. Hum, que delícia, aniversário da sua mamãe. Aniversário de mamãe. Estamos só nas comemorações hoje. Que delícia, que Eu tô delícia. gravando a live daqui de casa hoje. Aqui dá um Tá, pouco de eco. Eu não sei se você tá, se tá pra ouvir, se atrapalha. tá normal. Tem um Tá ecozinho, mas tá tudo normal. bem. Ah, então tá Boa bom. noite, pessoal. Oi, Andréia. Oi, Rafa. Gente, boa noite. Cacau entrou. Sejam bem-vindos, Karen. Ah, gente, vão chegando aí, por favor. Hoje nós vamos conversar sobre a relação terapêutica. Esse tema que às vezes é meio misterioso, né? As pessoas ficam assim, ah, mas que rola, né, numa terapia? O que as pessoas fazem lá dentro? O que o psicólogo pensa, né? Enfim, nós vamos falar, né, de uma forma assim, como a gente fez outra live, né, B? De uma forma entendível, Sim, mas respeitando aí, né, a ética, respeitando a técnica. Esse é nosso desejo para o encontro de hoje. exato. Cacau, Boa boa noite. noite. Ô B, fala pra mim, aí tá frio hoje ou não? Tá friozinho, vai. Deve estar o quê? Uns 13, 14 graus, mas eu sou friorenta, né? Então eu tô aqui com o meu aquecedor ligado. Gente, aqui hoje tá tipo assim, tá bem calor, Uhum. mas tá menos que outros dias, porque aqui ultimamente tá muito quente. Quente, né? Isso porque Andradas é cheio de montanha, supostamente é mais friozinho, né? Posso também, né? Exatamente, O aquecimento global exatamente. tá aí, né, Gui? Tá aí. Bem-vindos ao aquecimento global. Ô B, só dar uma olhadinha aqui na hora. Uhum. Eu acho que daqui a pouco a gente já pode meter bronca aí. E aí, só pra gente ir ambientando, né? Quem tá aqui na live, gente, tem um aviãozinho aí, ó. Vocês colocaram aí, vocês compartilham pro pessoal, quem não vê agora, vê depois. Mas vamos levar essa prosa de hoje para mais gente, para que então a Isso. gente comece a já, né, desmistificar, tirar um tanto de fantasia que às vezes existe acerca de uma terapia, de uma psicoterapia ou de uma psicanálise. Uhum. E aí, B, esses dias eu fiz um post tentando diferenciar um pouquinho o que era psicologia, o que era psicanálise, enfim. Eu acho que a gente vai dar uma retomada no que a gente conversou semana passada, mas depois, se a gente conseguir, tentar abordar isso na nossa fala de hoje também, só para as Tá bom. pessoas ter uma compreensão melhor. Ah, mas eu procuro um psiquiatra, eu procuro um psicólogo, eu procuro um psicanalista, eu procuro um terapeuta, um coach, um O que que eu psicoterapeuta, quero, né? enfim. É. Então a gente tenta, em algum momento, abordar isso na fala. Você me ajuda a lembrar aí, Tá bom. tá? Olá, Rico. Oi, Lívia.
Geni entrou, Ricardo. Gente, venham, sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo dessa segundona. E E eu vou pedir, aí, fale. não, vou pedir para vocês irem mandando perguntas também durante, que a gente vai respondendo sobre o processo também. Sim. Coisas que vocês tiverem dúvidas, comentários, vai enviando para a gente, como foi feito na outra live. Eu sou meio lerda para acompanhar os comentários, confesso, mas a gente vai acompanhar. Somos dois lerdos acompanhando comentários, mas a gente tenta, Eu tá e bom? tecnologia. É. Bom, para Vamos quem lá. esteve aqui com a gente na semana passada, a ideia do projeto Fenda é justamente ter aqui dois profissionais da psicologia trocando uma ideia, batendo um papo mesmo, de uma forma que todo mundo entenda, mas com seriedade, né, com a ética, respeitando a técnica e tudo aquilo que garante que a psicologia seja psicologia. Uhum. E na semana passada, Bê, a gente conversou um pouquinho sobre saúde mental. Eu Sim. tive retornos muito legais, assim. A galera falou, gente, que legal que foi vocês conversando, falando sobre a psicologia, falando sobre os estigmas da saúde mental. Se você quiser falar um pouquinho aí do que a gente falou, como que foi o retorno que você teve, fica à vontade. Eu também tive um retorno super positivo. Oi, Anaís. Oi, Renata. O povo aqui em Lisboa está super tarde, eles estão assistindo. Obrigada, Ai, viu, que gente? delícia, ótimo. Eu tive um retorno super positivo de diferentes pessoas com diferentes visões. Isso foi muito legal, porque pessoas, por exemplo, que estão em processo de terapia, pessoas que estão num processo de querer entender o que é a terapia, ou estão querendo entrar em terapia e não sabiam muito bem, mas em que momento, então, que a minha saúde mental está afetada, que eu vou procurar ajuda. Tive um retorno muito legal e também que nós trouxemos discussões muito importantes. A questão do estigma, a questão do como dar suporte para alguém que precisa, como conversar com alguém que precisa naquele momento de ajuda e ter compreensão. Então, eu acho que a gente pode até iniciar o nosso papo hoje, Gui, se você concordar, falando justamente desse momento em que tomamos a decisão, ok, quero procurar um profissional para me ajudar nesse processo. Quero fazer terapia, quero fazer a análise. Lembrando que, por exemplo, na psicanálise, e aqui já vem uma das diferenças, mas também temos essa palavra, né, o analista, ela vem para diversas metodologias. Então, tem o analista do comportamento, tem o analista da psicanálise, que é o analista, que é o psicanalista, e o analisando, que é Tem o analista junguiano. junguiano, exato. Então, tem diversos, a análise em si, na corporal é como? Gui? Tem analista bioenergético, tem analista da biossíntese e por aí vai. Tem vários Ok, analistas também. exato. São vários termos e é importante nós citarmos aqui que são técnicas diferentes. Então, por exemplo, o que o Gui estava falando agora há pouco, o que é da psicologia, o que é da psiquiatria, o que é da psicanálise, todos podem ter um objetivo em comum, né, que é o bem-estar do sujeito, que é o autocuidado, que é o autoconhecimento, que é implicar, a partir do momento que você está em terapia, aquilo que é dito torna-se real. O Lacan fala muito sobre isso. Enquanto está no campo dos seus pensamentos, não é real Uhum. ainda. Você está lá digerindo aquelas questões. Quando você traz para a terapia, torna-se real. Então você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então, e como o analista, o psicólogo, o psicanalista, como essa pessoa vai te guiar, existe uma metodologia, e é o que a gente estuda, existe um código de ética, que dentro da psicologia, eu honestamente, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, quando o profissional fala, eu sou um pouco de cada técnica. Porque assim, você pode sim pegar o melhor de cada uma e aprender técnicas novas, né? Nós conversamos sobre isso essa semana, inclusive, né? Foi, De, foi. de técnicas diferentes para o bem-estar do Sim. sujeito, mas você tem que ter a sua abordagem.
que você estuda, que você faz a sua análise, que você faz a sua própria terapia também. Isso é muito importante. Sim, E isso é um cuidado com a psique do outro, né? Um cuidado necessário. sem dúvida, sem dúvida. Bom, vou dar boas-vindas para quem a gente não deu. Eu vi que entrou uma galera aí, Renato, Cíntia, James, a Aline entrou. Minha amiga Aline acabou de vir aqui com o notebook dela aberto, falando assim, amigo, sobe a câmera que tá cortando a cabeça. Eu falei, muito obrigada, Aline, muito obrigada. Ela tá aqui do lado do quarto. Tô aqui, Muito apostei da bom. cozinha da casa hoje. Gente, sejam muito bem-vindos. De agora para adiante, quem chegar. O motor tá De bom. vez em quando vai ter uns barulhos aqui. Quem chegar a partir de agora, sinta-se acolhido, seja muito bem-vindo. Eu e Betânia estamos aqui de novo no Projeto Fendas e hoje nós vamos falar sobre a relação terapêutica. Semana passada nós falamos sobre saúde mental e agora aqui a B acabou de falar, né, que existe uma diversidade de profissionais. Então, assim, que é importante a gente saber quem que a gente está procurando, né? Qual que é a formação, que abordagem que a pessoa, de qual abordagem que a pessoa é, que técnicas que essa pessoa usa, e algo importante que ela falou é assim, tem profissionais que falam, eu uso um pouco de tudo. A gente é até na graduação, B, instruídos, né? Tipo assim, é importante você estudar uma. Por quê? Gente, é muita coisa. Então, por exemplo, Muita coisa. psicanálise, que é basicamente a minha base teórica e a da B também. Gente, passa a vida estudando e não vê tudo, né, B? Não vê nem metade. Então, importantíssimo, né? Se você percebeu que sua saúde mental precisa de um cuidado técnico, é importante a gente buscar as pessoas que têm formação técnica para isso, né? E aí, hoje, então, falando um pouquinho desse universo, né? De como que é esse encontro, eu decidi procurar ajuda psicológica. O que que eu preciso fazer? Né? Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? Talvez aqui existem vários caminhos, tá? Mas a gente vai abordar alguns. B, eu entendo que a partir do momento que eu entendi que eu preciso de um profissional de saúde mental que vai me auxiliar a trabalhar as questões que eu entendo que são importantes, é preciso eu ter desejo de querer trabalhar essas questões. Porque de nada me adianta eu perceber que eu preciso mudar, por exemplo, estou desorganizado com dinheiro, ou estou com conflitos no meu relacionamento amoroso, estou com sintomas de ansiedade. Não adianta eu reconhecer isso e não querer trabalhar isso. Querer chegar lá para o profissional e dizer assim, tá aqui, o que, que você pode falar para mim que eu faço? Né? As pessoas geralmente chegam com essa dúvida, mas o que, que você acha? O que, que Mas você fala pra mim disso? Eu tô louco? Eu tô com problema? Eu tenho que tomar remédio? Não isso é? é muito comum, isso é muito comum, mas então me fala o que eu devo fazer, né? Exatamente. E a terapia nunca vai ser sobre isso. Você pode fazer absolutamente o que você quiser, né? O psicólogo, o psicanalista, quem está ali, o profissional que vai te guiar, ele vai te ajudar a ver esses prós, esses contras, o porquê que você escolheu estar ali. E a terapia em si, ela se faz desde o... Por acaso eu vi isso ontem, o Antônio Quinel, que é um psicanalista, ele fez uma live muito interessante falando sobre a terapia em si, o momento da terapia. Ele estava dizendo, a terapia começa a partir do momento que você marca a sua sessão para a próxima semana. Então, a partir do momento que você tem um horário, você já começa a pensar o que você vai falar, o que você quer tratar. E aí, às vezes, muitas vezes, isso aconteceu comigo a vida inteira. Eu chego lá só com um plano, em tópicos do que eu quero falar. Vira outra coisa. Vira outro, que é a associação livre, que a cadeia significante, que é o que Freud fala, que é o quê? Você começa a falar de um caderno, do caderno você fala do lápis você fala de onde você comprou o lápis, aí de onde você comprou o lápis você fala da cor que era cinza, e cinza porque o céu tá cinza, e aí quando vê você tá em outro assunto que não tem nada a ver com o caderno. Então essa cadeia significante é o que te leva ao inconsciente, é o que te leva a
o que na verdade você nem esperava que queria falar, mas existe. E aí o analista, ele vai observar o seu comportamento, seu olhar, o seu tom de voz. Você falou isso com raiva? Você falou isso com amor? Tem a ver com a sua sessão passada? Tem a ver, é a sua primeira sessão? Então é o seu primeiro desejo de tratar aquela coisa? Será que é aquilo mesmo? Então, Uhum. tudo isso, toda essa análise é super minuciosa, é super detalhista, e nós nunca vamos falar, mas você devia ter comprado o caderno vermelho, né? Por que você comprou o caderno azul? Não é? Ótimo. É isso mesmo. Nós nunca vamos, né, guiar a pessoa pelo nosso desejo. O desejo é dela mesmo. Não, não. Então, tá, preciso de terapia e quero trabalhar isso. Estou disposto a chegar lá. E aí, a maioria das abordagens, até nós da corporal, né? A fala é a base do trabalho. Eu preciso querer falar sobre aquilo. Como você disse, às vezes a gente nem sabe o que vai falar. Chega lá, eu quero falar do problema com meu pai, né? Mas chega lá, eu começo a falar de outras coisas. Uhum. Porque justamente a terapia, né, a análise, ela é esse lugar onde a pessoa ela se coloca, ela vai falar com alguém, mas muito mais do que falar com alguém, ela vai falar com ela mesma. Sim, Vai ter alguém ali ouvindo, que é a figura do psicanalista, do psicólogo. Mas ela também vai se ouvir. E à medida que ela se ouve, essa fala ela vai sendo construída. Então, mas eu cheguei exato. querendo falar do meu pai, por que eu estou falando da minha sexualidade? E aí, isso tudo para nós, né, que estamos atendendo enquanto psicólogos, enquanto analistas, isso tudo já é conteúdo para a gente trabalhando, né? Exato. Então, tá, procurei um profissional. Eu queria fazer uma provocação aqui. Vamos. Procurei um profissional X, porque alguém me indicou, eu vi nas redes sociais, sei lá, encontrei um profissional. Como que eu sei que eu tenho que ficar com esse profissional? Ou eu posso trocar de profissional? Como que é? Como que o paciente maneja isso? Olha que Que pergunta. pergunta. Eu acho que você tem a relação terapêutica, uma ela existe em muitas coisas, mas eu acho que a principal delas é a transparência, é o conforto, é eu conseguir estar com aquela pessoa e falar sobre tudo aquilo que me dói, tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu nem sabia que eu precisava, mas que eu falo. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu tenho uma sessão com essa pessoa, muitas vezes vai demorar algumas sessões até que você tenha total liberdade com essa pessoa. E isso é completamente normal. A gente tem muitos mecanismos de defesa, ou seja, a gente não vai falar tudo de uma primeira vez. Existe a Uhum. confiança, existe uma construção nessa relação, primeiro. Mas, se você não se sentiu confortável desde o primeiro dia com essa pessoa, se você se sentiu insegura, eu sugiro você falar com o seu analista, conversa. Olha, esse feedback que você me deu, eu não sei se aplica-se muito, eu não sei se eu gostei, eu não sei se cabe nessa situação, né? A conversa é feita juntos, né? A terapia é feita por dois, nunca é por um só. Nunca é só pelo analista, nunca é só pelo paciente, nunca. Sim. Então, se você conversa e explica esses pontos, fica muito mais fácil até do próprio analista te ajudar. Entretanto, é completamente normal você mudar a sua análise durante sua vida. Por exemplo, eu fiz com mulher por muitos anos fiz com Roberta Fraia em Poços. Amo, sou Roberta. E Ela me ajudou demais e chegou num momento da minha vida, agora que eu tô mais adulta, que eu mudei, eu quis fazer com um homem, por exemplo. E aí comecei um outro processo. E é isso mesmo, Li, de se sentir insegura, não acolhida, se sentir julgada. A partir do momento que você sente isso dentro da sua análise, dentro do consultório ou do online, que você não se sente à vontade completamente,
talvez seja a hora de repensar ou de abrir essa discussão com o seu profissional. Ótimo. E tá Porque tudo bem. isso é algo muito importante. E eu falo para todos os pacientes que eu atendo, que é assim, a pessoa chegou. Então, às vezes, tem um amigo que está fazendo terapia comigo e chega lá e o amigo fala, nossa, o Gui é maravilhoso, o Gui arrasa, nossa, altas intervenções, eu saí de lá muito melhor, minha vida melhorou muito. Beleza. Aí a pessoa chega. E a pessoa, às vezes, não ficou à vontade, né? Às vezes a pessoa não conseguiu falar abertamente o que ela gostaria de falar, ou ela não conseguiu se entregar a ponto de fazer essa associação livre, né? De deixar vir, não, estou aqui, estou falando, vou falar, falar, falar. Pode ser por mil motivos que isso aconteça. Uhum. Isso que você falou é algo que eu sempre falo. Olha, é importante que você tenha se sentido à vontade aqui. É importante que você tenha se sentido, no mínimo, no mínimo, no mínimo, acolhida. Porque senão é muito difícil a gente construir uma relação. A gente não constrói relação com quem a gente não confia, Não, de jeito nenhum. né? Então, mas essa dica que você deu, eu acho que ela é valiosa. Fala, né? Conversa. É muito rico. Eu percebo que a maioria das pessoas ficam travadas ou não aparece na próxima sessão, né? Ou fica desmarcando. Mas aí é importante a pessoa se olhar, né? Tipo, por que eu não consegui? Porque a pessoa tem todo o direito, né? E se ela sentir uma trava muito grande, é ideal que busque outros profissionais, né? Ok. Mas é importante reconhecer isso. Estou à vontade, né, para falar sobre o que me dói. Estou à vontade para falar sobre o que me incomoda, sobre o que eu quero mudar, sobre o que eu acho que tem que mudar. Muito boa Exato. dica, gostei. E é completamente normal, e muitas vezes chegam pacientes até mim que eu vejo que não é algo que eu esteja trabalhando, eu encaminho também. Eu converso com essa pessoa, eu vejo qual é que é essa demanda, por que que ela está ali, e eu encaminho para profissionais que eu sei que vão poder ajudá-la melhor que eu. Tá tudo bem trocar de analista, tá tudo Aí a bem. gente está falando do outro lado da moeda, né? Do nosso lado aqui Do enquanto nosso lado. analista, enquanto Uhum. terapeutas ou psicólogos, que é o quê? A gente também não está pronto para atender tudo, né? A gente Por mais que a gente tente, né? tem coisas que a gente não dá conta, tem coisas que às vezes a gente não gosta. Por exemplo, eu até pouco tempo atendia criança. Como o atendimento com criança é um trabalho que demanda, além da clínica, ali, o atendimento na clínica, você precisa ter um atendimento com a família, você precisa ter contato com a escola. Se a criança tem acompanhamento com outros profissionais, fonoaudiólogo, pediatra, você tem que ter contato, A né? rede Porque o toda. trabalho, exatamente, o trabalho é bem mais em rede do que com adulto. Com adulto acontece, né? É bem mais raro isso acontecer, né? Mas acontece. Mas a criança, todas as crianças que eu atendi tinham que ser assim, um atendimento para ser um atendimento eficaz, para dar certo. Então, eu entendi que chegou um momento que eu não tinha mais espaço interno, espaço afetivo em mim para ter essa disponibilidade. Então, a gente tem que fazer todo um processo de reconhecer também o que eu dou conta, porque como você disse lá no comecinho, a gente tem que ter muito cuidado com a psique do outro, né? Com o Sim, emocional do outro. Porque eu não posso ficar aceitando tudo que me chega, primeiro que a gente não dá conta de tudo. exato. Segundo, que a gente não pode, e isso é antiético, né? Exato. E também porque esses dias eu estava conversando com a Lívia, que está aqui na live também, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Que a psicologia, a psicanálise, ela vai se adaptando ao tempo, ao que está aprendendo. Por exemplo, nesse momento nós estamos aprendendo, já existia a terapia online, mas nesse momento é uma coisa tem que existir, ou seja, não é uma opção. Nesse momento passa a ser a única opção em alguns casos, né? Por exemplo, aqui em Portugal, que Uhum, também é completo lockdown, tem que ser online, ponto final. E aí, por sim. exemplo, para quem atende crianças, atender online,
como é que seria isso? Não seria, né? O nosso CRP tem lá diversas regras para isso. Mas isso de nós entendermos a nossa condição, o que nós sabemos, o que nós estamos prontos para atender ou não, eu acho que é essencial, esse cuidado com o outro, né? Muitas vezes os pacientes me procuram e falam, não, mas eu quero muito que você me atenda, porque você... Não sei o que. Sim, mas é que nesse momento eu não tenho essa disponibilidade para esse tipo de demanda. Por exemplo, eu também não Sim. estou atendendo crianças nesse momento, só adultos, Uhum. né? Nem idosos, só mesmo adultos. Sim. Então, porque eu sei da demanda que é preciso, eu sei do que é preciso de mim e qual é a minha disponibilidade nesse momento. Até por uma questão de estudo, como eu estou focando muito os meus estudos no adulto, e a É. cada paciente que chega, é um novo universo. A gente vai ter que estudar tudo de novo, aprender tudo de novo, aplicar para a vida daquela pessoa, ver É. tudo que está acontecendo. Então, nós temos que entrar nesse universo também, junto com cada um deles. Então, dá muito trabalho, né? Então, Exatamente. às vezes que nós escutamos, o psicólogo, mas ele está ali só escutando. Não está, nunca esteve, na verdade, Não. né? A análise é muito, muito, muito além disso, né? A cada vez que um Sim. paciente que às vezes está comigo faz um ano, vem com um sintoma diferente, estou eu virando noite procurando por que esse sintoma apareceu agora, nesse momento, da onde Exatamente, que veio. exatamente, exatamente. Isso que a B tá falando é algo que eu nem tinha falado com a B, é porque a gente conversa antes. O que que a gente vai falar? É meio que uma associação livre aqui também, mas mais algumas coisas a gente falar, isso é importante falar. É, uma coisa que eu pensei, B, esses dias, é justamente sobre o trabalho artesanal que é a clínica. Que é justamente isso que você está falando. Cada um vai demandar de nós uma especificidade do nosso conhecimento. Então, nós somos psicólogos, nós temos uma base teórica, né? De uma forma geral, eu e você fundamentado numa psicanálise, né? Você numa mais freudiana, lacaniana, eu numa mais reichiana, mas a psicanálise, porém, só essa base, ela não dá conta de todo mundo que chega. Quer dizer o quê? O básico que a gente tem dá conta do básico. Aí cada um com seu sintoma, cada um com seu desejo, cada um com a sua demanda, vai exigir de nós que a gente estude, que a gente troque com outros colegas, que a gente faça supervisão e que a gente vá então entendendo, nossa, mas a pessoa ela estava vindo numa melhora, os sintomas de ansiedade tinham diminuído, já tinha tido uma remissão quase completa e de repente a pessoa entra num estado mais deprimido. Mas o que aconteceu? Por quê? Vamos tentar entender. E aí a gente vai de novo, sentar, estudar, reler prontuário, estudar de novo. Então, nesse sentido, B, eu costumo falar que a clínica ela é muito artesanal. Nesse sentido, a psicologia, ela, para mim, ela passa aquela linha da ciência e vai para a arte. Que cada um vai exigir de nós mesmo uma escuta diferenciada, um olhar que consiga perceber outras coisas. E cada sessão é uma sessão, Uhum. né? Cada sessão tem o todo do tratamento. Então, quando a pessoa chega, né? Eu acho importante a gente falar para a pessoa saber que que a gente faz, né? Então, assim, o primeiro atendimento da pessoa, 8 horas da manhã, numa segunda-feira. Que eu, enquanto profissional, quer dizer, cada um vai ter seu jeito. Eu quero que você fala do seu, porque agora em atendimentos online, como que é? O atendimento rola em casa, e aí como que é? Você faz no quarto, você separa um cômodo. Conta pra nós um pouquinho, depois eu vou falar aqui que eu tô podendo fazer atendimento presencial, como que eu faço essa arrumação no começo. Tá. Então, a primeira coisa, eu já fiz de diversas formas, tá? Vai muito do que a pessoa me procura. Por exemplo, se é uma situação muito urgente, se a pessoa me procura porque ela está tendo crise de ansiedade naquela semana, está muito mal, está com sintoma muito
visceral, né? Ou seja, está muito ali sofrendo, né? O sofrimento mental e físico. Então, eu vou já falar com ela numa primeira chamada, normalmente eu faço por chamada normal mesmo, perguntar para ela o que está acontecendo, aonde você tem suporte, ou seja, ver mais ou menos como é que está essa pessoa para ver se precisa de um hospital, de algum outro tipo de serviço de saúde. Ok, então verifico isso. Segundo momento, vamos marcar a nossa sessão então. E aí eu costumo, a primeira sessão vai ser mesmo me apresentar quem eu sou, o que eu faço, como é o meu processo, falar um pouquinho da psicanálise, o que que é, como é que funciona, a questão do discurso, a questão do acolhimento, da empatia. Então, primeiro eu explico como é que é esse processo do meu lado, pergunto o que que a pessoa espera de mim, quais são as expectativas dela, como é que ela chegou até ali, como é que chegou até a minha clínica. Não é? Uhum. Eu tenho um escritório, uma parte da minha casa é um escritório, então é onde eu fico. Tenho sempre cuidado com. Mas é uma coisa muito interessante, que uma coisa que eu amo da clínica virtual é que a gente tem Ah, muitas coisas que a gente não está esperando. Então, por exemplo, às vezes eu estou na primeira sessão e vem um gato. Eu adoro. Os pets todos vêm para a sessão. Aí vem um cachorro. Aí a pessoa me conta um pouquinho sobre aquilo. Então, assim, você vai quebrando aquele gelo naquele primeiro momento para entender um pouquinho da casa dessa pessoa. Isso eu amo da clínica online. Porque é muito íntimo, né? Porque a pessoa está na minha casa e eu estou na casa da pessoa. Não é um terceiro lugar que é a clínica física. Isso eu acho interessantíssimo. uhum. E, e esse primeiro encontro, então, vai ser a pessoa se apresentar, me explicar o que que fez ela procurar essa ajuda, o que que ela espera de mim, quem sou eu, como eu trabalho. Ou seja, vai ser mesmo um processo de se conhecer naquele primeiro momento. Eu nunca entro nos assuntos muito profundos e também é muito difícil, né? Logo no primeiro, segundo encontro. E você? Tá, legal. Eu tenho, B, uma questão muito. Como a minha abordagem ela é muito corpo, eu Uhum, sempre tento pensar, né, em como que esse corpo que vai chegar, que a maioria das vezes eu não sei quem é. Uma vez ou uhum, outra a gente conhece, ainda mais aqui em Andrade, mas a maioria das vezes eu não conheço. Mas eu tento criar um ambiente para que essa pessoa, para que esse corpo consiga se sentir assim, confortável. Porque uhum. talvez o que ela já vai falar já não é tão confortável. Então eu gosto de chegar um pouquinho antes, eu gosto de arrumar a sala. Então, assim, eu sempre tenho um cheirinho lá que eu deixo, né? Adoro. Aquelas varetinhas, sabe? Adoro. E assim, eu tento, né? Eu uso algumas técnicas comigo, por exemplo. Então, assim, geralmente eu costumo respirar bem profundo, me situar bem ali naquele momento e assim, fazer aquela desconexão com aquilo que pode às vezes me atrapalhar, alguma preocupação, enfim. Eu tentar ali assim, um tanto quanto mais inteiro, mas disponível para o outro. Então, Uhum. assim, aí, se a pessoa chega, eu tento observar como que essa pessoa chegou, né? Se ela tá, sei lá, às vezes a pessoa veio do trabalho, né? Sei lá, quer ir no banheiro, lavar um rosto, fazer um xixi, beber uma água, enfim. Então, esse primeiro momento eu tento fazer assim, que a pessoa se sinta acolhida. Eu gosto Conforto, né? um conforto, porque eu acho que já estar ali muitas vezes não é fácil. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, sabe? É difícil eu falar assim, ah, eu preciso de ajuda. E aí eu fico às vezes tentando perceber na pessoa se ela tem essa dificuldade também para tentar deixar mais o que o Winnicott falava, assim, que eu amo o Winnicott, que é assim, você ser um ambiente suficientemente bom. Uhum. Quer dizer o quê? Que a pessoa consiga chegar ali e, porventura, em algum momento da vida dela, onde houve algum trauma, ou onde houve alguma interrupção, onde ela não pôde fluir enquanto ser que ela era, que ali naquele espaço ela sinta, poxa, parece que aqui eu posso dar um passo além, parece que aqui eu posso me arriscar, parece que aqui eu posso falar. E aí, então, geralmente faço isso. Tem dia que tá corrido assim, mas eu sempre tento
A Lívia falando holding, fazer esse O holding. holding, né? Esse manuseio, essa sustentação, esse acolhimento que eu acho que é fundamental, Bê. E às vezes falta, viu? Nos profissionais, a Geninha falando, não quero sair da sala do Gui. Ai, Geninha. Eu tento fazer a sala ficar um lugar bem gostoso mesmo, viu? A Renata aqui tá falando, ouvir vocês conversando dá uma paz. Ah, coisa boa! Que Que bom. bom, que bom, a gente fica contente assim. Bom, então assim, você que às vezes tem receio de marcar, né, porque não sabe como que vai ser, é um encontro Um encontro. entre duas pessoas. Eu, às vezes, eu fico nervoso, assim, tipo, não nervoso a ponto de me desestabilizar, mas aquela expectativa, sabe? Tipo, ai, gente, como será que vai ser? O que será que vai vir? Eu fico naquela curiosidade, Eu sabe? também. Eu sou super Né? curiosa. Então eu fico muito assim, tipo, ai, quem que é, né? Que história que essa pessoa vai me trazer? Eu sei que tem várias coisas que você queria que a gente falasse, então no momento que você sentir, Bê, você me interrompe, Vamos falando livre. Essa é a tá? ideia. A ideia é exatamente essa. Eu vi que entrou mais gente, eu vi que a Oi, Lívia tá todo participando super, a mundo. Thaís acabou de entrar, o Vitor. Gente, sejam Anaís todos e Ju, eu vi que muito. vocês entraram. A Dani entrou, a Gabi eu vi que entrou também. Dani, beijo, Dani, coisa linda. Ó, Sabe, pode falar, pode falar. vou falar duas coisas disso que você disse. Eu Hum, sempre. Tem dias que não dá. Tem dias que, às vezes, são muitos atendimentos, então eu não consigo deixar um tempo tão de espaço entre os pacientes. Às vezes, sim. todo mundo só pode naquele dia, então o dia fica cheio. Mas entre um paciente e outro, pelo menos eu deixo 20 minutos, meia hora. Pelo menos. Para eu centrar, às vezes eu já tiro notas ali, porque tenho um ficheiro, já deixo minhas notas, mas eu escuto alguma meditação, ou eu respiro, lavo o rosto entre um e outro para que essas histórias não se misturem, ou então para que eu não esteja com o segundo paciente pensando, nossa, mas aquela falou aquilo, mas aquilo pode ser. Sim, Né, o overthinking no seu melhor. Então, nós temos que ter esse cuidado entre sessões de fazer esse grounding, né? De acalmar, ok, já foi desse paciente, vamos para o próximo. E exatamente. uma segunda coisa também sobre o espaço, Gui. Por exemplo, eu tive vários Ah, pacientes diferentes e eu trabalhei com acompanhamento terapêutico também, um período da minha vida. E o que eu amava no acompanhamento terapêutico é a liberdade que ele permite. Porque você pode fala um fazer pouquinho o que que é o acompanhamento, B, porque às vezes tem pessoa que não sabe assim. o acompanhamento, ele está dentro dessa questão da terapia, mas ele é feito de uma forma diferente. Então, por exemplo, você acompanhar a pessoa, literalmente este nome, durante um período fazendo coisas diferentes. Por exemplo, eu acompanhava muitas pessoas, algumas idosas, então eu fazia acompanhamento terapêutico que estavam em depressão, de andar com elas durante um quarteirão, de cuidar de um jardim com elas, tipo, de aguar as plantas. Já fiz esse acompanhamento com psicóticos também no CAP. Então, fazer esse acompanhamento, que é passar esse tempo junto, é terapia, mas é feito de um outro lugar. Ou seja, não é na clínica frente a frente, é fazendo coisas juntos. De uma maneira muito simplista. Mas, por exemplo, eu tive pacientes que tinham depressão severa e não conseguiam sair da cama, então eu ia até a casa dessas pessoas. Tive pacientes claustrofóbicos que não conseguiam ficar em salas fechadas, então eu fazia terapia na janela. Tive pacientes que tinha que ser na rua, no parque, tinha um parque perto, então a gente fazia no parque, fazendo caminhada. Então, nós sempre vamos nos adaptar para a necessidade daquela pessoa. O nosso objetivo é o bem-estar. Se a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, nós vamos sair em nome daquilo. E para muitas pessoas o online veio para ajudar muito nesse sentido, porque não tinham Sim. tempo
né, de vir de longe, de pegar ônibus, trem, barco, o que tivesse para chegar, e através do online conseguem fazer de qualquer lugar, por exemplo. Então, a presença do analista, da análise e do analisando do paciente, está tudo ali. Então, eu acho que o lugar em si, o setting, né, que o Freud fala muito do setting analítico, Sim, eu acho que ele é feito por dois, e desde que essas duas pessoas estejam confortáveis, ele acontece. exatamente. Ai, que lindo isso, né? É muito lindo. É lindo. É, eu acho que essa questão, a clínica, o acompanhamento terapêutico, lembra muito a proposta que eu tive na minha graduação, que é dessa clínica ampliada, Uhum. né? E essa clínica ambulante, né? O paciente não vem, a gente que vai. Nossa, Uhum. eu acho isso fantástico, assim, Eu fantástico. gosto. Eu tive pouquíssimas experiências. Eu tive, eu acho que uns 3 pacientes só, quando eu estava em posto ainda. Mas é fantástico, né, Bê? Você tá em outro ambiente, com outras coisas acontecendo, com outros estímulos, e você tá ali junto, assim, né? No tete a tete, no dia a dia, junto com a pessoa, dá outros elementos para a gente analisar, né? Nessa palestra que eu vi até do Antônio Quinetti, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou que a clínica online, ela trouxe uma possibilidade que antes era impensável, por exemplo. Ele contou de uma analista que a alegria da criança foi que foi online, porque aí ela podia mostrar o ursinho que ela tanto falava na terapia, então ela apresentou o ursinho para a analista. E ela podia brincar com os Sim. brinquedos dela, favoritos, com a analista. Então, esse íntimo, né, dessa relação online, ele é muito, muito real, é novo, é uma coisa que já existia, mas agora é uma realidade, né? Uhum. E eu acho que essa troca, ela nunca se perdeu, né? A Lívia escreveu ali em cima que, por exemplo, tem pessoas que ficaram mais confortáveis com a clínica online do que com a clínica presencial. Eu também Uhum. tive isso. Tive pessoas que começaram no online e vão ficar no online, não se veem no presencial. Tenho Sim. pessoas que gostavam do presencial porque era um ritual, né? É o sair de casa, é o se organizar, é o ficar no ponto do ônibus pensando no que você vai falar na análise. Depois você chega, depois você vai embora. Ela falava, não, depois quando eu saía, eu ia comer um McDonald's, porque era o dia da análise. Então era a minha alegria de sair Sim. de lá. Então tem um ritual da análise, né? Mas eu acho que também acontece isso a partir do momento que você tem numa agenda marcada que tal hora vai acontecer a tua sessão. Então, assim, eu acho que independente se é uma terapia, né, uma análise presencial, se é online, se é um acompanhamento terapêutico, o que vai importar sempre é a capacidade que esses dois, né, analista e analisando, né, psicólogo, paciente, têm de construir essa relação. E aí, é como eu sempre, às vezes a pessoa fala assim, mas como que é lá dentro? Mas o que acontece? Mas, o que um psicólogo fala, né? O que o paciente tem que falar? A base do nosso trabalho é relação. E eu Uhum. costumo falar relação, né? Relar, né? Não estou falando de ter contato físico, mas eu estou falando de ter encontro de pessoas. Uhum. Então, a base do nosso trabalho, né, Bel? Não sei se você discorda disso ou não, é a relação humana. Então, assim, um pedreiro, né, ele tem uma caixa de ferramentas. Um psicólogo, um analista, a caixa de ferramenta dele é a relação. Uhum. Então, assim, eu vou num psicólogo, mas a gente fala que a gente observa, que a gente analisa. Mas o que a gente observa, né? O que a gente analisa? Como a B falou, né? E eu falei um pouquinho também, tudo. A gente a gente vai observando exatamente tudo assim que a gente consegue perceber. A gente vai observar, vai analisar, vai tentar entender aquilo ali.
mas a forma como o paciente se relaciona com a gente é a base do nosso trabalho. Com certeza. É a relação. Então, por exemplo, tem pacientes que às vezes nos colocam, né, num lugar de pai, num lugar de mãe. Tem pacientes que às vezes nos colocam no lugar de empregado, né? De eu te Eu tô contratei pagando. e estou te pagando, então, e aí? Né? Tem pacientes que às vezes são mais resistentes e demora até para dar um lugar para gente. Né? Fica até difícil a gente entender, não estou entendendo muito bem. Então, queria que você comentasse um pouquinho assim é a relação nosso instrumento, né? É a nossa ferramenta? Tem outras coisas? E que coisas são essas que a gente poderia utilizar? Tá. Comentando ali o que a minha mãe disse, a internet veio para revolucionar mesmo, né? Nós temos que nos adaptar à tecnologia, temos que nos adaptar à nossa realidade, e a nossa realidade Covid abrangeu muito, né? Nós estamos aqui testando o que dá certo, o que não dá certo, e essa relação, como é que essa relação dá certo no virtual, não no presencial. Tudo isso que você disse me remete muito ao conceito de referência contra transferência e Transferência. contra-transferência, desculpa. Que é o quê? A relação. O que esse paciente transfere para o seu analista, para o seu psicólogo. Então, qual é que é? E aí é interessante que até foi Reich que falou isso, Gui, você me corrige se eu estiver falando errado. Ele fala que, por exemplo, só quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que quer agradar todo mundo, uma pessoa que tem muito peso do medo, o medo do olhar da sociedade, então tem muito essa questão. Só consegue entrar em análise quando tem o primeiro confronto com o seu analista. Por A quê? transferência É uma negativa, relação, né? a transferência negativa. Então, só quando há uma troca legítima e transparente em que o paciente não precisa agradar o psicólogo ou o analista e o analista não precisa agradar, ou seja, essa relação é fluida, esse discurso é totalmente fluido, é que a análise acontece. Então, muitas vezes, os pacientes direcionam o ódio que está acontecendo na vida deles para nós. E aí você percebe no tom de voz, você percebe na raiva, você percebe no choro, você percebe nas emoções que trazem para nós nessa referência e como nós vamos responder a isso. Por quê? Existe aqui uma ideia de que o psicólogo não sorri, não compartilha, que não é empático, não é? E tem alguns psicólogos que sim, como metodologia, são mesmo mais rígidos nesse sentido. Eu não sou. Eu sou a que dá a risada, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é stand-up e ela começa a fazer piada, eu falo para ela que eu não consigo não rir muito nas sessões com ela, né? E aí, o que é esse fazer piada de tudo? Né? É um mecanismo de defesa? Será que ela precisa para não dizer a realidade dela? Então, ou seja, nós vamos ter essa conversa fluida, essa relação através o que traz isso é o diálogo, é o discurso, é o comportamento corporal, é o sorriso, são as emoções que a pessoa traz para a sessão. Então, tudo que nos traz é material de análise. A mensagem que envia no WhatsApp é material de análise, o áudio, né? As faltas, as ausências, né? Sim, sim, né? E a questão com pagamento, tudo dentro dessa relação é material de análise, né? Eu não descarto absolutamente nada, a questão é que a gente vai enchendo um dossiê e vai dando as devolutivas junto com a pessoa, né? E construindo junto com ela essa sessão. Sim. Lívia, peraí, o que você colocou? Dá uma Peraí. olhada no que a Lívia falou. Eu achei Às vezes bem não tem nada legal, né? visível do paciente, mas você está morrendo de raiva e essa raiva do terapeuta é um dado extremamente importante. Sim, com certeza. Essa contra-transferência de raiva, você ter raiva do seu analista, ou o próprio analista ter raiva do paciente também. Isso é material de análise importantíssimo. Não só raiva, qualquer Sim. emoção.
o que te desperta a emoção deve ser analisado com cautela. Sim. É, então, o que que é importante a gente entender? É, a terapia, né, a análise, ela se faz na relação, né? Então, quer dizer o quê? Eu, enquanto analista, enquanto psicólogo, eu estou ali disponível para ouvir, para acolher, para orientar, né? Nos momentos que forem necessários, a gente, né, se dispõe dessas formas. Ao analisando, né, o paciente, cabe a ele falar sobre si. Pode ser sobre o que dói, sobre o que ele quer, sobre o que ele não gosta, sobre o que dá tesão, sobre o que tira o tesão, sobre o que ele imagina, o que ele fantasia, pode ser sobre, enfim, pode ser sobre tudo, pode falar o que quiser. Quer dizer o quê? O analisando o paciente, ele naquela relação, ele vai, né, o que é a base da psicanálise, ele vai atualizando, né, como se fizesse download ali para aquele set terapêutico, para nós enquanto, né, analistas, essa pessoa, o paciente vai então atualizando várias coisas que viveu durante a vida. Então, é muito comum, ora a pessoa nos coloca talvez nesse lugar mais de autoridade, né, desse que sabe tudo e que sabe tudo sobre mim, né? Ele sabe, nossa, Gui, você sabe mais de mim do que eu mesmo, né? É muito comum isso acontecer e é importante que aconteça, por exemplo, essa admiração, né, pelo analista, né, pelo psicólogo, né? É importante acontecer, por exemplo, que o paciente acredite que o analista, o psicólogo sabe tudo dele. Por quê? Isso faz parte da relação. Igual num namoro, né? Você tá conhecendo alguém, você cria mil coisas sobre a pessoa. Aí eu pergunto assim, mas vocês convivem há quanto tempo? Ah, faz uns 4 dias. Mas, nossa, ela é linda, ela é perfeita, ele é maravilhoso, ele me trata bem. Mas conforme vai convivendo, conforme vai se relacionando, a gente começa a atualizar, né? O paciente vai atualizando. É, esse psicólogo não é tão bom assim. É, eu falei uma coisa, eu vi o jeito que ele olhou. E aí, né, o Reich falava muito isso. Na hora que der treta, na hora que o psicólogo fizer uma intervenção e o paciente falar assim, como já aconteceu uma vez, eu tava falando, aí a pessoa falou assim pra mim, é muito fácil pra você estar aí sentado vendo eu sofrer, não é você que tá sofrendo. Eu falei, yes, tretou comigo, agora Foi. nós entramos. Agora começa o trabalho, né? Sim, e é muito controverso isso, né? Porque existe o nosso imaginário é infantil, o nosso inconsciente é uma criança selvagem, né? Então nós Sim. temos esse imaginário que a gente tem que se dar bem com o nosso psicólogo analista a todo momento e que essa pessoa não vai nos julgar e não vai dizer que está certo, que está errado e etc. Entretanto, nós vamos responsabilizar o sujeito, não é? Para o certo ou para o errado, nós vamos responsabilizá-lo sobre suas ações, sobre seus pensamentos. Mas você já tem noção que você fez isso? Mas você já tem noção? E normalmente, quando nós somos mais assertivos nessa responsabilização, é quando acontece esse flim, né? Que a pessoa fala, Uhum. mas como assim você está falando isso? Só que é muito legal o que é feito depois disso, porque a pessoa também vai pensar nessa relação de uma forma diferente. Às vezes não vem na próxima sessão, às vezes diz que tá tudo bem, acho que eu não preciso mais de terapia. E aí, quando vê, não vem mais, e aí depois surge que, na verdade, não estava querendo vir na terapia para não ter que tratar daquele assunto. E tá tudo bem também. Fugir Sim, dos assuntos faz parte faz também do parte. processo, Uma coisa, né? B, que eu percebo muito e que eu sempre autorizo, né, os meus pacientes, quer dizer, autorizo no sentido, eu valido que isso aconteça, é tipo assim, às vezes a pessoa está desmarcando muito, né, são 50 minutos de atendimento. É, a pessoa chega meia hora, faltando meia hora Hum, para acabar, 20 minutos para acabar a sessão.
que eu sempre falo? Olha, vamos dar uma pausa? Semana que vem você não precisa vir. Eu mesmo coloco essa possibilidade para a pessoa, para ela entender. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não vou perder meu horário, mas você não vai pôr ninguém no meu lugar? Eu falei, não, seu lugar continua ali, quer dizer o quê? Você dá esse holding, mas você responsabiliza a pessoa. Mas aí se você não vier na semana que vem, aí a gente vai ter que rever essa questão do seu horário, porque esses atrasos, essas faltas não pode ficar acontecendo dessa forma, Exato. E isso né? diz muito, né? Isso diz muito, porque às vezes, e mesmo nós, quando estamos nas nossas terapias, chega em alguns assuntos que é preciso decantar aquilo. É preciso entender melhor antes de falar novamente sobre aquilo, não é? E esse timing tá tudo bem, né? Até porque dentro da terapia não existe verdade e mentira, né? Tudo que você diz é real. O que que vai mudar na vida do teu psicólogo se você contar uma mentira? Nada. Nada. Então essa mentira é para quem? É para você mesmo? Então por que que você está mentindo para você? Não é? Uhum, uhum. Então, e muitas vezes é preciso esse tempo para repensar o que está acontecendo nesse momento da análise, porque eu sempre uso duas metáforas para explicar a terapia. Uma delas é a Ah, cebola. Você vai tirando casca a casca da cebola. Até que chega uma hora que você chora, porque a cebola faz chorar. Então, você espera um pouquinho, lava o rosto, depois você vai lá e cutuca de novo a cebola. Vai um pouquinho mais fundo. E a outra metáfora que eu utilizo é a do armário. Quando você começa a terapia, você vai tirar tudo que está dentro do seu armário. Até aquela gaveta da bagunça, que você joga todos os seus sentimentos, coisas que você não quer falar, os seus esqueletos do armário. Então, aquela gaveta você vai ter que mexer nela durante a terapia. E aí você vai ter que tirar tudo, limpar o armário, lavar essas roupas, dobrar uma a uma, ver se você vai doar, ver se você vai ficar, ver o que te serve, o que não te serve mais. Você vai limpar o seu armário interior o que que e é vai seu, reorganizar. o que que é seu e o que que é porventura do outro que você pegou ali, né? Na vida, você esbarrou Exato. no outro, pegou um cachecol do outro, né? Pegou, nossa, mas aquele lá, ele, nossa, aquele meu chefe falou tal coisa pra mim, mas aquele ex me tratou dessa forma e eu me senti assim, eu me coloquei, me dei esse rótulo. Aí a terapia, né? A Lívia falou, é ver a bagunça toda. É, É, exatamente isso, né? A gente é uma reforma na casa com você dentro. Se alguém já teve essa experiência, a terapia é tipo isso. Você tá reformando a casa, mas você tá morando na casa. Aí você passa ali pelo quarto e fala, nossa, descascou tudo a parede, olha o pó que tá. Aí você fala, não, vai pra sala agora, porque na sala tá mais de boa. Quer dizer o quê? Nossa, mas olha que horror que tá a minha relação com o dinheiro. Nossa, mas calma aí. Tá tudo ruim assim? Não, mas meu namoro tá legal. Quer dizer o quê? A terapia é lugar pra gente ver a bagunça, não só pra ter bagunça, pra arrumar, mas é lugar também pra gente ver o que a gente tem de saudável. Minha psicóloga sempre fala, nos momentos que eu tô mais assim, mais ansioso, mais angustiado, mais fragilizado mesmo, né? Igual peguei Covid, fiquei super mal e tal, parei de trabalhar, fiquei mais de um mês em casa, foi horroroso, então eu fiquei muito mal. Ela falava assim pra mim: o que que você tem de saudável? Que hobby que você tem? Eu falava: ah, eu gosto de escrever, eu gosto de tocar violão. Vai escrever, vai tocar violão. Quais as relações que você tem hoje que você consegue ter contato? Né? Ah, e tal pessoa eu consigo manter contato online. Faz uma ligação. Que você não fez nesse tempo que você está tendo que ficar isolado, que antes você não poderia fazer? Ah, eu não podia maratonar uma série. Vai maratonar uma série. Quer dizer o quê? A terapia, a gente cutuca a dor. Mas a gente também, de uma forma bem haitiana falando, a gente também olha para aquilo que traz tesão, sim, para aquilo que te traz saúde, para aquilo que te nutre. Terapia não é lugar só de dor. Como você falou, a gente precisa ir tirando essas primeiras camadas, né? Que a gente vai colocando, que o Reich fala que são nossas couraças, para se proteger. Essas sim, cascas, elas não são ruins, né?
Eu não sei que é um psicanalista que fala, eu não vou lembrar agora, quem não resiste, desiste. Quer dizer o quê? Tudo isso é importante, né? Mas Sim, não é só dor, só problema. É se reinventar também. É olhar e falar sim. assim: eu queria tanto uma janela aqui, mas ali dá para fazer uma porta. Por aqui eu só ia ver, por lá eu consigo sair. Uhum. Ai, que poético que foi isso, Poético, gente. Gui, foi Meu lindo. Deus. Bê, só faz um Foi lindo. favor, eu não consigo ver minha hora daqui. Ai, consegui ver minha hora. Tá tudo bem? 20h27. Eu acho Acaba que em 3 minutos? eu acho que daqui a pouco acaba. Bom, vamos deixar os nossos obrigados antes de acabar. Então, Uhum. pessoal, muito obrigada a todos que participaram. É muito legal estar podendo partilhar esses conhecimentos e essa conversa. Não foi nada planejado. A live passada a gente planejou, Foi mas mais. mais estratégica. Essa aqui não teve planejamento nenhum. A gente só falou, olha, essas coisas são legais de serem faladas. Vamos falar sobre elas. Porque é assim que Então, rola a terapia, Bê. A gente pode até exatamente. planejar, mas na hora que chega ali, é ali. É outra coisa, é outra coisa. E vou deixar algumas dicas para vocês muito rapidamente. A primeira é, conversem com... A Cíntia lá em cima falou que hoje ela consegue falar para a terapeuta dela que ela discorda. Gente, eu Sim, demorei. Eu acho que, olha, eu fiz uns 5 anos de terapia para conseguir falar a primeira vez que eu não concordava com aquilo. sim, Eu me senti tão, como assim? sim. Como que eu posso discordar? Então, conversem com os seus terapeutas, não é? E quando vocês não concordam, vamos discutir o porquê dessa discordância. Tem que ser dito. E tudo em terapia tem que ser dito. Então, essa é a minha dica para vocês. E contem sempre com o nosso melhor, em qualquer circunstância. Sim. Bom, gente, queria agradecer, B, de novo, de você estar aqui junto com a gente. Os Muito meus bom. seguidores, legal esse nome, mas enfim, as pessoas que estão aqui no meu Insta, recebi muito feedback legal. Então, gente, a B também tem o perfil, segue ela lá, tá bom? Agradecer todo mundo que esteve aqui. Tem Muito pessoas muito obrigada. amadas, muito queridas, pessoas que eu Tem mesmo. atendo, amigos. O meu amor da minha vida, o Vitor, tá aqui. Gente, muito obrigado. Semana que vem, segunda, tem mais. Uhum. Eu não vou falar Vai que a ser gente vai um. falar segunda que vem. B, você segura aí também, não conta. A gente vai contar ao longo da semana. A Tá ideia bom. agora é a gente. Não, não vou dar spoiler. Vocês ficam com a gente para saber o que vai ter. Eu agradeço todo mundo, viu, que ficou aqui com a gente. É uma Obrigada, alegria. A Nath. gente falou, mas a gente não falou nada do que é. Então, se você quer saber o que é uma terapia, vai fazer terapia. Não Sim, é? se Se permitam permita. essa liberdade de poder descobrir quem você é e amar quem você é. Exato. Eu acho que isso a gente poderia dizer assim, para que serve uma terapia? É para a gente se libertar de tudo aquilo que a gente acha que é, aceitar quem a gente é e amar isso, mas com tanta inteireza, com tanta entrega, com tanta verdade, que assim, a gente, é isso. Se deixar nós ficar aqui Então falando, vai. né, Bê? Sim, eu com o Gui a gente começa a conversar e vai embora. A gente Então, fica, a é gente isso. fica. A Mas nossa dica olha, é: vão para terapia. vão Se para permitam. terapia, façam terapia. Terapia é vida e é vida com saúde. Não tem nada melhor que isso nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Com certeza. Beijo, B, minha conterrânea linda. Beijo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, Obrigada. gente. Beijo no Obrigada, coração. mamãe. Obrigado, Regina. Coisa boa você estar aqui. Lívia, Cíntia, galera, todo mundo que participou, gente, ó. Beijo. Encerrando aqui, vou salvar a live, tá, B? Salva. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.